Onde está Deus? É a nossa live de hoje, sejam todos bem-vindos, boa noite, um beijo no coração de todos presentes, é um prazer receber vocês mais uma vez, e mais essa live, mais esse encontro. Vamos falar hoje deste tema, a pergunta que muitos de nós fazemos, né? Onde está Deus? Especialmente, como eu disse agora há pouco na chamada, situações às vezes um pouco difíceis que ocorrem em nossa vida, né? Com locais em que nós convivemos, em nosso planeta, em nosso país, né? Antônia Gonçalves, direto de Portugal, olha, de Portugal chegou primeiro que todo mundo, seja bem-vinda. Carmen Pontes chegou aqui, Marcos Valentim Granelli, a Carmen Pontes lá de Mogi, né? Mogi das Cruzes, Lourdes Câmara Marques, está aqui presente, seja bem-vinda. Maraci Cachete, Aneci Maria Rinaldi, desculpa, aniversariante, né? Maria Vilma Cavalcante Ramos, aniversariante também. Nossa, muito aniversariante aqui hoje, hein? Seu Florindo, meu amigo querido, seja bem-vindo. José Sérgio Moraes, Zuzu, seja bem-vindo. Nenê Silva, André Moura, meu primo lá de Ubatuba, Vera Lúcia, Edgar Almeida, lá de Aracaju, nosso primo, seja bem-vindo. Vânia Helena Comitini também, Cida Gimenez Veríssimo, minha prima querida, avó de aniversariante, Ione Herculano, seja bem-vinda. Aretuza Are, seja bem-vinda, Are, minha querida. Maria Viva Cavalcante, que eu já falei, aniversariante. Ali o Neto, hein, gente? Dona Rosa Benta, seja bem-vinda. Aparecida Câmara, a família Câmara aqui, já duas famílias Câmara aqui. Aguinaldo Silva, meu amigo, meu querido, seja bem-vindo. Isabel Cardoso, lá de Portugal também, hein? Delminda Alves Neves, a Fabi Pinati, Gilberto Carneiro, também de Portugal, gente! Aparecida para Elvira, meu sobrinho Felipe Paiva Dipe. Nossa mãe, é muita gente, meu Deus do céu, não estou conseguindo falar aqui. Do Carmo Lane, seja bem-vinda. Nenê Silva, lá de Aracaju, também lá de Sergipe, na verdade, né? Carlos Valente, de São Caetano do Sul, meu amigo querido. Nossa, Aparecida Câmara, a família Câmara em peso aqui hoje, nossa. Edith Meire Godofredo, seja bem-vinda, minha irmã. Né? Nossa, Elvira Prati, minha amiga, que logo cedo me ligou, perguntando qual era o tema da live de hoje. Sim, onde está Deus? É o nosso tema de hoje. Né? A Penha Porto está aqui também, seja bem-vinda, dona Penha Porto, irmã da Dirce Porto, minha querida. Carlos Valente, homem que tem 2 netos mais lindos do mundo, meu Deus do céu, e está chegando mais, né? A Olívia, né? Está chegando mais uma netinha aí, filha da Maria Fernanda, da nossa Tata, não é isso? É isso mesmo, é seu nome, tá vendo, Carlão? Estou prestando atenção, viu? Olha que eu sou ruim para nome, hein? Ivone Sanches, seja bem-vinda. Minha querida Elisete Vieira Soares, ela e a Alice Souza, minhas amigas, as irmãs, sempre aqui presentes também. E claro, a Rita Santina Vieira, minha amada, minha querida, que está sempre aqui me auxiliando aqui. Dona Antônia Posato também chegou aqui. Marlene Mangueira, de Portugal, que é a esposa do Gilberto, né? Lá de Aveiros, em Portugal, né? A Vilma Maciel, minha amiga querida, lá de Ipiranga, Minas Gerais, só que ela mora em São Paulo, né, gente? É minha amiga. A Dirce Porto chegou aqui, eu acabei de falar o nome dela, né? Ela é a Penha Porto, as irmãs. Tinha a Raquel de Moraes, minhas companheiras do Irmão X, né? A Dirce, a Vilma também, meus companheiros. Deide, isso mesmo disse. Ela e a Deise, a filha, sempre aqui. E o meu filho Guilherme Vieira, meu caçula querido, apareceu aqui também. Maria de Jesus Machado chegou aqui, a avó de aniversariante também. Minha Solange Pires, nossa gente, graças a Deus, quantas pessoas aqui hoje, quantos amigos, quantas amigas, é um prazer imenso. Eu já quero aproveitar para agradecer a vocês pelas vibrações, pela minha sogra, pela mãe da Rita Santina Vieira, a dona Santina da Conceição, que felizmente já está em casa, está de alta. A Isilda Ferreira chegou aqui, então já está de alta desde ontem, está em casa. A gente pede, mas também tem que agradecer. Tem que ter gratidão a todos vocês que nos auxiliaram, gratidão a vocês, gratidão a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes que auxiliou, ela estava entubada, né? Lembram? Ela está bem em casa já, com um pouco de dificuldade ainda para andar, mas está em casa, graças a Deus, né? Então, a Solange Pires, boa noite, amiga querida. Chegou, isso mesmo, cheguei. Então, André Moura, o nosso primo.
né? Lá de Aracaju, de Ubatuba, gente de Aracaju. Então tem pessoal de Aracaju aqui, do Sergipe, né? Lá de Sítios Novos, meu primo Edgar lá de Aracaju. Nós temos muito Portugal aqui hoje, né? Antônia Gonçalves, o Gilberto e a Marli, né? Que tem comemoração aí, né? Vou falar de vocês, mas no final, né? Na hora das comemorações, né? O Mário Silva, meu amigo querido, que sempre está compartilhando as minhas publicações, meu amigo, que sempre estou abraçando dentro do Irmão X, meu amigo querido, frequentador do Irmão X, meu companheiro, né? Claudemir Framestre também está assistindo. Seja bem-vindo, Claudemir. Prazer ter você aqui conosco, né? Antônia Gonçalves, Passo de Ferreira, Figueiró, capital do MOVE em Portugal. Isso mesmo, Antônia Gonçalves. Passo de Ferreira, é longe de vocês aí, Gilberto? Todo mundo de Portugal. E também a Isabel também está em Portugal passeando. Lídia Pimentel chegou aqui. Aldo Nemésio também. Jane Ferraz de Matos, lá de Minas Gerais. Seja bem-vinda. Boa noite, irmãzinha. Giovanni Freire, minha amiga querida, minha companheira de voluntariado lá do Irmão X também. Às quartas-feiras. Irmão X, que amanhã estarei lá às 14h30 fazendo uma palestra, viu, gente? Quem quiser pode comparecer lá. O tema é meio brabo. O ódio. Foi o tema que o Ernê passou para eu fazer. E vamos falar do ódio amanhã, mas de uma forma leve, né, gente? Vamos ver como não praticar o ódio. É isso que a doutrina nos ensina. Gerardo Veríssimo, meu primo querido. Ô, primão, avô de aniversariante, né? Vamos parabenizar o neto, mas no final, né, na hora dos aniversários. E é um prazer ter você aqui. E a Adri Veríssimo Maia também. Quem é a Adri? A mãe do aniversariante. Que ela é filha do meu primo Geraldo Veríssimo. A família Veríssimo em peso aqui também. É uma maravilha. A Cida de Mendes Veríssimo, a minha prima, que é vó também do aniversariante. Ou seja, é uma maravilha. Eu só tenho gratidão a todos vocês por me apoiarem tanto nessas lives, que já estamos há mais de 3 anos fazendo essas lives, há quase 3 anos e meio, todas as semanas, ininterruptamente, graças a Deus, e sempre com vocês aqui me apoiando, e cada semana nós falando de um tema. E hoje o nosso tema é: onde está Deus? Como é que nós podemos sentir a presença de Deus? Então nós vamos falar sobre isso, mas antes vamos fazer aquela nossa vibração inicial e no decorrer da live, como sempre, conforme for chegando mais amigos, a gente vai cumprimentando na medida do possível. Se eu não conseguir ver, a minha amada Rita Santina Vieira vai anotar para mim. E quem tiver algum pedido também. Então vamos agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de mais uma vez. Deus, nosso Pai, Criador de tudo, de todas as criaturas, de todos os seres, de todo o universo. Vamos falar hoje a respeito de Deus, como Ele se apresenta para nós, como muitas vezes nós evocamos a Sua presença diante de fatos difíceis de nós compreendermos. Então nós vamos falar sobre isso e eu peço autorização ao meu mentor amigo, ao meu mentor individual, todos os amigos, todos os espíritos de luz que certamente estão presentes aqui, presentes também em nossos lares, os lares de quem está aqui acompanhando, para que nós possamos absorver da melhor forma os ensinamentos dessa noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Inês Camaradias chegou aqui, minha amiga que sempre está compartilhando também as minhas publicações. Eu agradeço sempre a Margarida Oliveira, nossa amiga querida, que não veio aqui para nós matar uma saudade dela ainda, que ela estava em Pernambuco. Né, Margarida? Prazer imenso em ter todos vocês aqui. Vamos falar então do tema. Neuza Monteiro chegou aqui também, seja bem-vinda. Onde está Deus? Onde está Deus? Então, essa pergunta é feita muitas vezes, principalmente quando se presencia situações difíceis de ser absorvidas e aceitas por nós, os seres humanos. Né? Especialmente que relacionados a violências, né? Que também podem influenciar, né? São mostradas diariamente através dos meios de comunicação, às vezes nos influenciam também diretamente. Geralda Buchatti, minha amiga querida, nossa mãezona, do Irmão X, muita paz também, na paz de Jesus para você também. Seja bem-vinda, minha querida. Amanhã estaremos juntos lá no Seigs à noite, se Deus permitir. Especialmente naquelas relacionadas a violências, né?
que não são mostrados todo o tempo. E é quando muitas vezes essa pergunta é feita: onde está Deus? Não é? Porque Deus permite que ocorram essas coisas, esses abusos, essas violências, principalmente que diz respeito a abusos, né? Os abusos que mais causam revolta são aqueles relacionados a crianças. E nesse momento que estou preparando a palestra, estou ouvindo a respeito de uma escola no Rio de Janeiro, que teve uma apresentação de fogo direcionada à sensualidade e que o prefeito do Rio de Janeiro interviu fortemente. Deus nos dá um livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos. E muitas vezes isso aí está relacionado a isso. Deus está no mesmo lugar quando Ele nos criou e hoje Ele está no mesmo lugar, nos dando a oportunidade de fazermos o melhor que nós pudermos e às vezes nem sempre nós conseguimos fazer o nosso melhor. Presenciamos pais que tiram a vida dos filhos, pessoas que tiram a vida de outro ser humano por um aparelho celular, e muitas vezes sem haver reação por parte da vítima, ou seja, subtrai a vida do próximo apenas por prazer. Às vezes nós perguntamos, onde é que Deus está que permite essas coisas? Mas que a doutrina espírita nos tem a dizer a esse respeito? Temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, que é injúrias e violências. A Miss Souza chegou aqui, não falei? A Elisete Vieira Soares, as duas irmãs aqui presentes. Seja bem-vinda, Miss, minha amiga querida. Dia 18, se eu não estou enganado, estarei lá no Maria Mega, viu? Fazendo palestra lá, né? O tema vai ser conhecimento de si mesmo, isso mesmo. Vai ser boa, se Deus permitir, estarei lá. Então, está lá no capítulo 9, Injúrias e Violências, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Está em Mateus capítulo 5, versículo 5. É um conselho simples, que parece ser fácil de ser praticado, né? Sermos pacíficos, quando esse conselho de ser brando e pacífico, né? Quando não sofreu nenhum abuso, se não teve um ser querido assassinado por alguém apenas porque deu vontade de fazer isso, né? Por alguém apenas por estar em posse de um aparelho, né? que a pessoa quer que seja dele. Maria Ferreira, minha amiga, está aqui em São Paulo hoje, que ela está morando na Baixada. Seja bem-vinda, minha querida, tive o prazer de falar com ela hoje, né? Então, que o delinquente decidiu o que quer aquele aparelho e acaba por tirar a vida da pessoa, decidiu que deve pertencer a ele. Onde Deus está nesses momentos? A brandura nesse momento dificilmente ou nunca será praticada. Aceitar o desencarne de alguém que se ama, mesmo que seja de um desencarne natural. Edilene Diori, minha querida, e a Silmar, que também chegou aqui, né? Edilene Diori, que é organizadora no Vale dos Lírios, da nossa Casa Irmão X, vai ter domingo no Vale, dia 17, viu, gente? Estão convidados, é muito bom, viu? Tem comidas, tem bingo, tem brincadeiras, tem doces, tem tudo lá, tem churrasco, né? Tem bazar, tem tudo lá, tem sebo de livros usados. Quem quiser, é só comparecer, né, Edilene? Tô divulgando aqui conforme você me pediu, tá bom? E a Helena Lima, minha amiga querida, conseguiu chegar hoje no horário. Seja bem-vinda, Helena. Beijo grande. Beijo da sua mamãe, viu? Aquela linda. Então, hein? O Geraldo Cristino, ele e a Leila, sempre presentes aqui. Meus amigos queridos, São Bernardo do Campo, né? O Geraldo, que é cunhado do meu irmão Salvador, que já retornou à pátria espiritual. É marido da Ana Maria Cristina, irmã do Geraldo Cristino, pessoas maravilhosas que eu gosto muito. Solange Munhoz chegou aqui, minha companheira do Irmão X também. Antônia Paz, seja bem-vinda, Antônia, minha querida. Prazer ter você aqui conosco, minha amiga querida aqui, nossa vizinha aqui do Clímax, pessoa maravilhosa, uma grande amiga. Então, graças a Deus tem muitas pessoas aqui hoje, né? Gente, eu cumprimento a todos, né? Assim, quando é possível, né? Então nós sabemos que Deus deu a todos os seres humanos o livre-arbítrio e as suas leis, as leis de Deus, né? Então, como eu estava dizendo, aceitar o desencarne de morte natural já é difícil de absorver. Se for através da violência, é muito mais difícil ainda de se aceitar. E a escolha que cada ser humano faz trará o quê? Consequências positivas ou negativas desse bom ou mau uso desse livre-arbítrio, respeitando ou desrespeitando as leis de Deus. Tanto nessa encarnação como nas próximas encarnações,
vamos ter que responder por isso, dependendo do caminho que você decide seguir, o do bem ou o do mal. Naturalmente que existem algumas decisões que se tomam imaginando ser um bem e que depois descobrimos ser um mal, mas a grande maioria delas não. O mal é sempre mal e o bem é sempre bem, né? Mas não são todas. Aquelas ações que ferem diretamente os mandamentos de Deus, eles certamente irão causar muitos aborrecimentos e resgates difíceis para quem os transgride. E quando o resgate acontece, existem resgates que são muito sofríveis, né? Aí vem a pergunta, que é o título dessa live: onde está Deus? Onde está Deus, como nós vemos essas pessoas que reencarnam com paralisias, crianças já com cânceres e tantas situações difíceis, não é verdade? Já com a mente deturpada, que não consegue pensar direito. Quando é isso? Justiça de Deus. Onde está Deus? Deus está na justiça da reencarnação. Aí eu respondo: Deus está no mesmo lugar que estava quando nós transgredimos as suas leis. E continua no mesmo lugar quando nós recebemos de volta o que fizemos o outro sofrer. É assim que funciona a justiça da reencarnação, né? Se nós analisarmos fatos imaginando que nós, espíritos criados por Deus, temos apenas uma única vida, uma única existência, se torna difícil compreendermos e aceitar muitos sofrimentos a que somos submetidos e sofrimentos de outras pessoas que nós presenciamos também. Luciana Brito, a filha, chegou aqui. Seja bem-vinda. Beijo no dia, nos filhotes, minha querida, né? Então, esses sofrimentos estão todos interligados entre si, porque a doutrina espírita nos esclarece que a relação entre os fatos sempre existe, e principalmente na relação familiar. Não está relacionada apenas na encarnação atual, sabemos disso. É na família que geralmente estão as nossas maiores provas. Todos temos um planejamento reencarnatório e muitas das vezes repleto de resgates, de dívidas pretéritas, ou de crescimento, ou de resgate em conjunto. Em algum momento resgatamos nossos débitos. Darcy de Carlos Rampim, seja bem-vinda, minha querida, um abraço. Prazer em ter você aqui conosco, né? Em algum momento resgataremos esses débitos. Ou seja, nada é por acaso. Não é isso? Tem até o livro da Zíbia, né, falando disso, né? O reencarne ocorrerá sempre na família e no endereço correto. Ninguém reencarna no endereço errado. Boa noite, Orlando Akiraçudo, meu irmão. Estaremos juntos amanhã no Irmão X, viu? Palestra às 14h30. Tá bom? Eu sei que você vai estar lá, você vai estar dirigindo lá. Eu estarei ao seu lado, se Deus permitir. E Ele vai permitir, com certeza. Se não lembrando das cartas, né, de Chico Xavier, psicografou para as mães, num livro que foi transformado em filme, né, As Mães de Chico Xavier, podemos observar que não existe nenhum relato daqueles que desencarnaram, mesmo ainda jovens, dizendo que ocorreu, que aquilo que ocorreu foi injustiça de Deus. Não é verdade? Ah, estamos atrasados. Imagina, Orlando, seja bem-vinda. Começamos agora há pouco, tem muito assunto ainda, né? Portanto, a conclusão que nós chegamos é que não existe injustiça divina, apenas comemos aquilo que nós semeamos. É simples assim. E se não acreditarmos, aceitarmos a reencarnação, vamos sempre ter dificuldades em conviver com os fatos que ocorrem em nossas vidas, principalmente os relacionados a fatos que temos dificuldades de absorver. E quando falamos, onde está Deus? Como é que Deus permite isso? Principalmente quando temos, às vezes, o desencarne de um ente querido ainda jovem, né? Por que Deus fez isso? Nós, mais velhos, avós especialmente, por que não levou a mim? Por que eu já sou velho, que já fiz tudo o que tinha que fazer, por que não levou a mim, levou o meu neto, meu filho? Deus faz o que tem que ser feito. Ninguém retorna antes do tempo, exceto se provocar aquele desencarne. Não é verdade? Então, é assim que acontece. A justiça divina, Deus está no lugar certo e as coisas ocorrem na forma que devem ocorrer. Por mais que nós tentemos não aceitar, nos revoltarmos, porém, é exatamente assim. Onde está Deus? Deus está na justiça e na nossa consciência.
Ouvir que Jesus nos convidou e segue nos convidando, né? Dificuldade de enxergar a Deus também é muito comum em pessoas que não conquistaram aqui olhos de ver, aqueles ouvidos de ouvir que Jesus nos convidou. A ideia equivocada se dizendo, né, quem é Deus? Quem é Deus? Foi criada uma imagem de Deus baseada em um ser humano, não é assim? Que seria um senhor de barbas brancas, idoso, é claro, né? Porque a sabedoria está sempre relacionada a uma idade avançada e não à juventude. E eu já quero dizer uma coisa para vocês. Estou tentando preparar um livro, né? Saber e Sabedoria. Vamos ver se eu consigo. Vamos falar muito disso de sabedoria, né? E a criando essa imagem, algo imperceptível pela maioria que acontece, né? Se passa a ver Deus como seres humanos, portanto dotado de paixões, um Deus vingativo, que não perdoa, que envia para as fornalhas do inferno aqueles que não obedecem e não cumprem os seus mandamentos, as suas leis. Né? Nós, imaginando Deus sendo um homem, imaginamos que ele vai fazer, né? Nos mandar para os fornalhas do inferno, porque nós imaginamos que ele seja como nós, seres humanos. Muitos lemos, minha amiga querida, seja bem-vinda. A Lídia está presente aqui também, a sua prima, aniversariante, minha companheira e minha grande amiga do Irmão X, minha companheira de voluntariado. Maria. Quem? Maria? Boa noite, Mary. Elisandra Conceição, lá da Bahia, lá de Cipó, na Bahia. Chegou a Elisandra Conceição, seja bem-vinda. Depois eu vou falar, viu, Elisandra? Tá bom? Vou falar aí do pedido que você fez, tá bom? O Deus era visto como Deus dos exércitos, não é? Os exércitos vencedores, é claro, que só se falava em Deus vencedor. O Deus dos vencedores, né? Passando aquela falsa ideia que Deus não aprecia os vencidos, mas os vencedores. Né? E claro, sentado naquele trono, dando ordens, mandando tirar a vida de um, mandando destruir o outro. Né? Maria Alves, seja bem-vinda. Helene Yukisudo está aqui. Ela e o marido, ela e o Orlando, que maravilha. E a Ângela Varenga também. Abraço no Osmar, viu? Meu amigo querido, meus amigos queridos. Tiramos uma foto muito boa no Irmão X outro dia, na festa de aniversário, né, Ângela? É sempre um prazer reencontrar vocês. É bom reencontrar todos os amigos, né? Então a Maria Alves chegou aqui também conosco. E a Alessandra Fagundes, não sei se ela está em Goiás ainda, né? Se recuperando de uma cirurgia na mão, minha amiga querida. Lá de uma Luz Harmonia Xavier, que eu estarei na próxima quinta-feira fazendo palestra lá, não nessa agora, depois de amanhã, na quinta agora é feriado, né, gente? 7 de setembro, né? Na quinta que vem, né? Então, o Deus era visto como Deus dos exércitos, dos vencedores, né? E sentado no trono, dando ordens para que se destruísse. Muito ao contrário, Jesus trouxe para nós a ideia de quem não está em Goiânia. Muito bem, Alessandra. Espero que você esteja melhor. Então, Jesus trouxe para nós a ideia de um Deus totalmente diferente, de um Deus caridoso, de um Deus bondoso, de um Deus que nos perdoa, de um Deus que nos dá novas oportunidades. Novas oportunidades são o que? Através de onde? Da reencarnação, que é a base da nossa doutrina, da doutrina espírita e também da caridade. Fora da caridade, não há salvação. E o reencarne é a caridade de Deus para conosco, nos dando a oportunidade para nós revermos as situações que nós transgredimos as suas leis. Carla Borges, seja bem-vinda, Carla Borges da Silva Rosseto. Nossa, que prazer você, a Jana Varenga, aqui, essas duas amigas que são irmãs de coração. Aliás, hoje comemoro o Dia dos Irmãos. E quem é minha mãe, quem são meus irmãos, Jesus disse. Vocês são meus irmãos. Tenho irmãos de sangue também, mas os irmãos são aqueles que estão do nosso lado sempre. Eu agradeço a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs que estão sempre comigo aqui me apoiando. Gratidão a todos os irmãos de coração que eu tenho, que são muitos, viu, gente? Graças a Deus. A Nilma Maria chegou aqui também. Oi, Nilma Maria, seja bem-vinda. Né? Então, a doutrina espírita, a primeira pergunta que está eu falei do Deus, né? Que foi apresentado para nós. Mas a doutrina espírita, a primeira pergunta que Kardec direciona aos espíritos é, a primeira pergunta do livro dos espíritos, o que é Deus? Não é quem é Deus. Né? Mas Deus não é um ser invisível.
que se pode tocar fisicamente, não da forma como muitos seres humanos imaginam, não aquele ser igual aos seres humanos, não é? Sentado no trono, aquele senhor de cabelos brancos, de barba comprida, de um cajado na mão, sentado no trono, né? Não o Deus dos exércitos, que ele não criou seus filhos para se matarem, visando tirar a vida do um do outro, e os bens materiais que na verdade não pertencem a ninguém de fato, mas a Deus se matando por essas situações. Bruna Garcia Porto está aqui, aniversário do JP, do seu filho, né? Isso, vamos parabenizá-lo mais tarde, viu, minha querida? Seja bem-vinda. Bruna Garcia Porto, que é sobrinha da Dirce Porto, Penha Porto, Dirce Porto e a Deise, toda a família Porto aqui hoje. Nossa, que maravilha todos vocês aqui, gratidão, né? Então, nada se leva daqui. Mas Deus, o que é Deus? Deus está em tudo. Deus é tudo que existe, é o universo. Aliás, a minha grande querida, nossa expositora do Irmão X, minha grande amiga, né? Museu Maciel chegou aqui também, seja bem-vinda, as duas irmãs, ela e a Virma Maciel, Valdir Orlandim, a de São Bernardo, pai de aniversariante também, sejam bem-vindos, né? Valdir Orlandim, ele, a Verenice, a esposa, sempre presentes aqui na live, né? Então, na verdade, é impossível explicar o que é Deus, né? Só sabemos que Ele é. E mesmo perguntado aos espíritos de luz, nem eles, no livro dos espíritos, você vê que nem eles conseguem explicar Deus. Mas Deus é tudo, né? Deus é eterno, é incriado. Ou seja, ninguém criou Deus, porque se fosse criado não seria Deus, seria criatura e não criador. É tão profundo isso que nós temos dificuldades em compreender. É muito profundo para nós ainda. Na nossa condição evolutiva não conseguimos ainda entender, né? Por isso, quando nós vimos que somos espíritos eternos, não está correta essa colocação. Somos espíritos imortais, mas não eternos. Eterno só Deus, porque Ele existe desde sempre. Onde se pode ver Deus? Onde se pode ver Deus? Retornando aos olhos de ver que Jesus nos convidou, que eu disse agora há pouco. É possível ver Deus em tudo. Nos pássaros, na natureza, nos alimentos, enfim, tudo que nos cerca, mas só se vê quando acredita em sua existência. Mas o que mais pode provar a existência de Deus? Somos nós, os seres humanos. Só a melhor criação, porque somos os únicos que possuímos o que as outras criaturas não possuem. O livre-arbítrio, o poder de decisão, de construir, de destruir, de amar, de odiar, de escolhermos o caminho. O caminho é seguir e evoluir, ou estacionarmos. Depende apenas de nós. O Deus todo nos deu toda a liberdade. Nós somos seres que criamos, que construímos, que plantamos nossos alimentos. Edneia Leite Azevedo, seja bem-vinda, minha querida. A Maísa Veloso também está aqui conosco, minha grande amiga querida do Irmão X. Abraço no Antônio Sintra, nosso amigo querido, meu irmão do coração. Então, nós, os animais irracionais, não conseguem realizar o que nós, seres humanos racionais, conseguimos, principalmente produzir nossos próprios alimentos, vestuário e moradias. Os animais conseguem isso? Naturalmente que não. Quando falamos em moradia, alguém deve pensar, mas os pássaros e alguns animais também constroem suas moradias. O João de Barro, por exemplo, estou só citando. Mas isso é apenas um instinto. O João de Barro e os outros animais, que também constroem suas moradias, seus ninhos, as constroem desde que o mundo é mundo, da mesma forma. Não é verdade? E mais ainda, não produz seus alimentos. A passo que os seres humanos evoluem a cada minuto, sempre criando, e cada vez mais que as criações são mais engenhosas e úteis. Infelizmente, aqueles que Deus permite possuir a inteligência acima dos demais, muitas vezes se imaginam deuses. Nós, seres humanos, evoluímos sempre das cavernas, construímos prédios de milhares de andares, de muitos andares, não é verdade? Plantamos alimentos, não é? E não só a planta, está fazendo com que o planeta se alimente através do quê? Da inteligência, através da produção cada vez maior de grãos, de alimentos, poucos produzindo para alimentar a bilhões de habitantes do planeta. Os animais não conseguem fazer isso. Nós somos criações de Deus, né? Olha só, né?
Então as pessoas que têm essa inteligência não sabem o que é Deus, muitos deles. Para ele sou eu que faço. Não, você faz porque Deus permite, porque Deus te deu o dom para isso. Porque senão, se Deus decidir amanhã você não está mais aqui, ele não estará mais aqui. Helena Araújo, seja bem-vinda. Isso mesmo, Deus está em toda parte do universo, todas as coisas. Muito bem, Antônia Gonçalves. Isso mesmo, minha querida, lá de Portugal, tá vendo? Sabedoria portuguesa, né? Então, mas retornando ao que disse, que mais me prova a existência de Deus é exatamente nós, os seres humanos. Seres humanos que acabei de elencar, tudo que somos capazes de construir, mas também, infelizmente, de destruir. Não é verdade? Porque nem sempre a inteligência é utilizada para a prática do bem, infelizmente. Mas onde quero chegar? É a forma que o ser humano é criado. Nossos corpos, né? Através da união de um espermatozoide e de um óvulo. Surge um ser pensante que decide sobre tudo, que tem livre-arbítrio, inteligência e poder de decisão. Onde está Deus? Está na sua melhor criação, que somos nós. E nós temos a melhor ou a pior criação de Deus? Depende apenas de nós. Lucinéia Francisca, seja bem-vinda à nossa live. Seja bem-vinda nova na nossa live, né, Lucinéia? Prazer em ter você aqui conosco, espero que você goste. Roseli Castro, minha conterrânea lá de Guaraciaba, chegou aqui também. Seja bem-vinda. Então, através de um óvulo de espermatozoide, nascemos quem? Nós. Se analisarmos a gestação de um ser reencarnante, seguimos com provas da existência de um ser criador, porque estou utilizando o nome de Deus. Mas outras religiões se utilizam de outros nomes, não é verdade? Aquele ser acomodado em um útero, que é alimentado através do organismo da mãe, e isso é maravilhoso. E fica ali pelo período necessário para que se formem todos os órgãos. E órgãos que funcionam, independente de nós estarmos fazendo que eles funcionem. Eu não tenho o número aqui, mas são bilhões de vezes que o nosso coração bate durante a encarnação. O nosso rim filtra o nosso sangue. O nosso fígado faz o bile. O nosso estômago faz a digestão. Olha só, né? Roseli Castro está aqui. Ontem Alexandre Pereira, que vai ser homenageado, recebeu 2 diplomas essa semana, né, meu irmão? Escreve para mim, amor, não lembro se eu anotei aqui, tá bom? Alexandre Pereira recebeu 2 diplomas, muito bem. Parabéns, meu irmão. Então, imagina, não demora nenhuma, você é sempre bem-vindo em qualquer momento que você chegue aqui, né? Então, e no tempo correto, após a formação desses órgãos, nasce um ser pensante, maravilhoso, possuidor de todas as possibilidades evolutivas. Isso é Deus? Onde está Deus? É uma resposta a isso que eu estou dizendo aqui. Onde está Deus? Na nossa criação. O nosso corpo físico, nós não paramos para pensar, mas é a máquina mais maravilhosa que Deus criou. Um cérebro que pensa, o computador é baseado em quê? No nosso cérebro. Essas filtragens que se faz, a Sabesp, vou citar a Sabesp aqui em São Paulo, que faz aquela filtragem do esgoto, da água suja para água limpa, imita o quê? Os nossos rins, ou não? E nós vamos observando que, né, as criações de Deus no nosso corpo físico são copiadas em muitas do que é usado pelos seres humanos. Isso é maravilhoso. Onde está Deus? Deus está em tudo, especialmente nós, seres humanos. Tudo é Deus. E mais adiante eu vou falar mais sobre isso, né? Então, no tempo certo, nasce esse ser pensante. E que através do seu livre-arbítrio, decidirá quais serão suas prioridades e suas escolhas. Disse no tempo correto, né? Mas nem sempre só ocorre no tempo correto, que pode ser por causas físicas ou também espirituais. E muitas vezes não nasce, porque muitas vezes a doutrina do Espírito explica, porque às vezes o Espírito, por medo, às vezes da prova que vai cumprir, retorna. E às vezes acontece abortos espontâneos, e às vezes também a prova é para os pais, e não também para aquele espírito. Às vezes aquele espírito, aquele corpo que está sendo criado, nem tem espírito direcionado para ele ainda. Livro dos Espíritos, vão lá e vejam todas as perguntas, que lá tem todas as respostas que eu estou comentando aqui. A live hoje não dá para falar de tudo isso. É muito assunto, né, gente? A gente vai falando, vão surgindo as informações na nossa mente, né? E pode ser também que um casal em perfeitas condições físicas pode receber nos braços um ser dotado de deficiência física,
que pode estar relacionado à reencarnação, que a ciência não consegue explicar. Ou que reencarna perfeito fisicamente e depois de um período pode ter um problema, uma enfermidade. Que tudo isso está relacionado ao quê? À reencarnação. Porque se nasce perfeito e depois de um curto período aparecem as enfermidades, é porque o espírito tem que passar por aquilo. E Deus está ali também. Deus está em todas as nossas provas. E essas provas que nós cumprimos são oportunidades que Deus nos oferece. Deus é criador do céu e da terra. Isso mesmo, Maria Ferreira. Né? Esses exemplos que acabei de citar não provam a existência de Deus para alguns, e principalmente de sua justiça, não é possível citar um exemplo mais convincente. Os próprios espíritos de luz não possuem condição de explicar Deus em sua essência, como eu disse. A primeira pergunta que Allan Kardec dirige aos espíritos é: o que é Deus? Que é a pergunta primeira do livro dos Espíritos, que eu comentei lá atrás. E eles dizem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Podemos observar que Kardec pergunta o que é e não quem é. Porque Deus não é quem, com um ser como nós, a sua criação. Né? Deus é Deus. Deus é essência. É muito profundo e inexplicável ainda para nós na nossa evolução. Voltaire, um vulto francês notável por seu saber, disse: o universo me espanta, ele falou, e não posso imaginar que esse relógio, que é o universo, exista e não tenha um relojoeiro. Não é mesmo? Tem que ter o criador do relógio, que esse universo, que tudo se combina, não combina mais, que nós seres humanos somos destrutivos. Né? Com certeza isso é verdade, é um grande relógio e perfeito. Vamos imaginar apenas o nosso planeta, não vou falar do universo. Quando os relógios estão marcando determinado horário, em outros países, seus relógios podem estar marcando outros horários. Não é assim? Então, é um relógio perfeito o nosso universo. E mais ainda, o nosso planeta não está preso a nenhum lugar. Ele está solto no universo. É muito maravilhoso, né? Só tendo um ser criador, que nós chamamos Deus, que pode ser. Isso mesmo. As provações doem muito, né, Nenê? É verdade. Mas nada é por acaso, Nenê. A reencarnação explica tudo isso. Eu sei que as provas são difíceis. Você teve no desencarne do seu filho. E muitos tiveram isso. Mas vamos pensar assim. Tenho amigas aqui que participam da live que o filho desencarnou e não deixou sequer uma lembrança. Você tem netinhas que ele deixou. Netinha, né? Então a gente tem que pensar assim. Olhar um lado bom das coisas. Apesar de ser sofrido, vamos pensar positivamente. Vamos imaginar que podia ser pior. Tem pessoas que sofrem ainda mais do que a gente. Só assim que a gente consegue seguir em frente na nossa jornada evolutiva. Sabendo olhar para o outro, olhando a dificuldade do outro, que às vezes é muito maior do que a nossa. É assim que funciona. Claro que é difícil, mas é exatamente dessa forma que nós deveríamos pensar. Né? Deus, com certeza, é o melhor arquiteto que existe. Sempre se procurou, criou Deus na antiga Roma e na Grécia, e se cultuou muitos deuses. Deuses para tudo, para cada situação. Deus da colheita, Deus do amor, Deus de um monte de coisa, mas Deus é um só. Deus não está em um lugar determinado, nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas. Ele está em todos os lugares e em tudo, porque Ele é. Onde você evocar a Deus com fé e determinação, ali Ele estará, através de seus emissários, assim como Jesus também. Jesus, que erroneamente é tratado como Deus em alguns momentos e por algumas religiões, mas Jesus não é Deus e nunca se colocou como Deus. Sempre se colocou como filho de Deus em várias passagens do Evangelho. Às vezes nós ouvimos falando, Jesus é Deus. Não, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus. Quantas vezes Jesus diz, isso meu Pai é que sabe, não é? Ninguém irá ao Pai senão por mim, que sou manso e pacífico. Então Jesus falou isso. Quantas vezes, quantas passagens ele falou que ele não é Deus, que ele é filho de Deus como nós. Débora Oliver, seja bem-vinda, minha querida, filha da nossa querida Sueli Soares, nossa irmã querida, funcionária da Heliópolis, que deu um auxílio imenso lá
né, para a vovó Santina lá, e também a Maria Aparecida Silva, nossa prima querida, e todos os enfermeiros de Heliópolis, né? Gratidão a todos, e agradecendo novamente pelas vibrações pela minha sogra, que já está em casa desde ontem. Falei no começo da live, estou falando novamente que muitos não tinham chegado ainda, e eu não agradeci a todos pelas vibrações. Gratidão a todos vocês, né? Então Jesus diz que ele é manso e pacífico, que nós devemos ser mansos e pacíficos muitas vezes diante das provas que nós escolhemos, não é que Deus nos envia, nós escolhemos essas provas para que nós resgatemos débitos que muitas vezes adquirimos em encarnações anteriores. As provas, né, se tem da existência de Deus. Quais as provas? Tudo que não foi feito pelo homem foi criado por Deus. Basta olharmos em volta para o sol, para as estrelas, e veremos que foi criado por Deus e que foi criado pelos homens. E que foi criado pelos homens também foi criado por Deus com sua permissão. Mesmo porque o homem também é criatura de Deus. Não é verdade? Se não tivesse criado a nós, nada disso teríamos construído. Caímos sempre nas mãos de Deus. Estamos sempre, não tem como nós ficarmos circulando. Nós acabamos chegando sempre à conclusão que nós somos criaturas de Deus e nada acontece sem a sua permissão. Antes de sermos filhos de nossos pais biológicos, somos filhos de Deus, mas porque nossos pais também foram criados por Deus. E nossos antepassados foram criados por Deus. A cada encarnação, na maioria das vezes, temos pais diferentes, necessários para que cumpramos nossas provas e compromissos assumidos no plano espiritual. Mas Deus é sempre nosso Pai, por todas as nossas vidas, por todas as nossas encarnações. Cláudia Palastrini está conosco aqui. Não sei se eu já te cumprimentei. Seja bem-vinda, Cláudia. Prazer ter você conosco. Deus foi chamado de várias formas e nomes ao longo dos milênios, mas prefiro chamá-lo apenas como Jesus o chama, de Pai. Deus que é nosso Pai, que está lá, Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. E nós tivemos o Deluca, o Zacarias Deluca no Irmão X, né, fazendo a palestra de aniversário, e ele falou isso para nós. É muito interessante, presta atenção. Ele falou, Pai Nosso. Jesus não disse meu Pai, ele disse que ele é Pai Nosso. Se colocou como nosso irmão. Deus é Pai de todos nós. Muitos materialistas, aqueles que se denominam ateus, tentam de todas as formas negar a existência de Deus. No livro dos Espíritos temos a prova da existência de Deus. A pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma quer dizer lógica, evidência, né? Que aplicais às vossas ciências, não é feito sem causa, procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ou seja, não é obra do homem, é obra de Deus. Não é verdade? Simples assim. Para crer-se em Deus, basta silêncio olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Essa é a resposta que é dada. Existe ideia desses que não acreditam que Deus existe, que é consequência da educação religiosa, do catecismo nas igrejas católicas, ou da moral cristã, nas instituições espíritas, ou porque os pais ensinam as crianças a orarem nos lares. A questão do livro dos 6 do livro dos Espíritos fala das provas da existência de Deus. E pergunta, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderá ser fruto da educação, resultado das ideias adquiridas? Olha a pergunta que é feita. A resposta é assim. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Não é? Os selvagens têm sentimento também. Não se fala em Deus, mas de um ser superior. Se o sentimento do ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Sempre que comento esse respeito às minhas palestras, eu gosto de citar sempre em relação aos selvagens. Selvagens que todos nós, espíritos imortais, passamos por esse período inicial no reino humano. A ideia da existência de um ser superior, que hoje denominamos Deus, mas que naquele tempo não sabíamos o nome desse ser superior, né? Porque éramos ainda sem evolução, né? Diante dos sofrimentos e de fatos que não podíamos compreender, olhávamos para o alto, porque sabemos que no alto
existe um ser superior. E este hábito ainda nos acompanha, eu falo sempre isso, né? Até a atualidade, né? Mesmo que degrau evolutivo muito maior que nós já temos, que nosso início do reino humano, quando sofremos com algo que não conseguimos compreender ou aceitar, principalmente no desencarne de alguém que amamos, muitas vezes de repente, por estar acima de nosso controle, sabemos que isso é algo que nós não podemos controlar. O maior cientista não consegue controlar a morte, não consegue controlar muitas situações que ocorrem conosco. Nós ainda olhamos para o alto, para o céu, como se diz, né? E dizemos, meu Deus, me dê forças, ó Deus, me auxilie a conviver com isso e aceitar esse fato tão difícil de absorver. Onde está Deus? Nós olhamos para o alto, mas Ele está em tudo, em todos os locais, né? Então, Deus me auxilie, né, do poder de uma inteligência, né, se julga pelas suas obras, não poder nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. E os alimentos que Deus colocou à nossa disposição desde o início, sem a presença da ciência, como hoje é conhecida, os cientistas hoje, que através da inteligência, que é oferecida por Deus, faz com que esses alimentos, através de um trabalho em laboratórios, sejam manipulados para que produzam cada vez mais, como eu disse antes, né? E em menos tempo, para que se alimente toda a população do planeta. Que oferece sabedoria aos cientistas? Deus. Onde está Deus? Está em todos os locais. Está na mente desses cientistas, na mente dessas pessoas que fazem e executam esse trabalho tão importante para nos alimentar. Deus, que muitas vezes, como eu disse, não é aceito por essas pessoas. Tem o saber, mas não tem a sabedoria. Saber e sabedoria são coisas totalmente errôneas. E tem essa minha live, né? Está gravada lá no meu YouTube. Vamos lá, Hélio Paiva traz palestrantes, saber e sabedoria. Lá tem uns, acho que 168 vídeos lá já. E esse vai ser 169, se Deus permitir, né? Que oferece toda a sabedoria? Deus. Nós, através do livre-arbítrio, sabemos o que nós vamos fazer. Isso mesmo, China Raquel de Moraes, nosso Pai Supremo. Rose Silva chegou aqui também, seja bem-vinda. Antes, os primeiros seres humanos se alimentavam de raízes, imitando os animais. O primeiro alimento que Deus nos ofereceu, o trigo, foi o primeiro a ser cultivado no planeta Terra. Quem criou o trigo? Deus. Quem criou? Deus. Quem criou os animais? Deus. Quem criou os animais, um macho e uma fêmea para reproduzirem? Deus. Quem criou a nós? Deus. Quem criou tudo? Deus. Deus está em tudo, né? Então, Deus não está só na prova, só nos alimentos, mas também nos animais, na vegetação e tudo mais. Do átomo ao arcanjo, todos nós partimos do mesmo princípio, todos nós atingiremos a condição de arcanjos. E quem criou tudo isso foi Deus. Na planta, a inteligência dormita, no animal, né? Nós desenvolvemos Fugiu, né? Desculpa, gente, né? Então, nós vou falar mais adiante sobre isso. Nós passamos pelos 3 reinos e cada reino nós temos o nosso desenvolvimento, né? No livro Consolador, psicografado pelo nosso Chico, nós temos essa citação que diz assim, agora eu vou falar: a escala do progresso é sublime e infinita, o mineral é a atração, o vegetal a sensação, o animal o instinto, faltou a palavra, o homem é a razão. Passamos por esses reinos e só um ser superior supremo teria inteligência em comandar essa criação. Antes de atingirmos o reino humano, foi necessário passar pelos reinos para que adquiríssemos a condição de, quando atingíssemos o reino humano, temos a condição de desenvolvermos todas as condições de sobrevivência e evolução. No reino mineral se desenvolve a atração, no reino vegetal se desenvolve as sensações de quente, de frio, de sobreviver a ventos e tempestades, etc. No reino animal, um instinto tão importante à nossa sobrevivência, mas que deve ser controlado por nós, porque apesar de nos proteger, se mal controlado, pode nos levar a cometer muitos erros. E finalmente o reino humano, né?
começando a ter consciência do nosso futuro, com capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade de nossos atos. Só esclarecimento que nós, quando atingimos o reino humano, não mais retornamos aos outros reinos, tá, gente? Não reencarnamos como animais, como algumas religiões defendem, não. Nós podemos estacionar na evolução, porém não regredimos. Quando atingimos o reino humano, não vou reencarnar como cachorro, como gato, como bicho, não, tá, gente? Nós estamos sempre no reino humano. Podemos reencarnar com dificuldades, né, com limitações, podemos estacionar, numa encarnação não fazemos nada de importante, mas não regredimos, tá bom? Responsabilidade que não existe até o reino animal, não tem uma responsabilidade. O reino animal porque é apenas por instinto, porque até este reino se age apenas por instinto, sem a noção do bem e do mal, sem estar dotado ainda do livre-arbítrio e da consciência. Depois de tudo que foi comentado nessa live, se torna muito difícil não acreditar na existência de um ser superior, criador de todas as coisas. Mas muitas pessoas ainda não acreditam, apesar de ouvirem. E nós respeitamos, né? Onde está Deus? Está em tudo, né? Basta nós observarmos a perfeição do universo, que se torna mais difícil não acreditar na existência do ser criador de todas as coisas e seres, que nós chamamos de Deus. E podemos ter a certeza que Deus quer o melhor para nós, os seus filhos. E que nada do que nos ocorre, seja de alegrias ou tristezas, é fruto do bem ou mal, do bom ou mau uso do nosso livre-arbítrio. Onde está Deus, como disse no início, Deus está sempre no mesmo lugar. Nos criou, nos ofereceu todas as condições de erros e acertos, através do livre-arbítrio da consciência, de tomarmos boas ou más resoluções. Sueli Alves, nossa sobrinha querida, chegou aqui, diretamente de São Vicente, no litoral paulista. Abraço do Reginaldo, nosso sobrinho querido também. Então, através das reencarnações, iremos comer os frutos doces ou amargos, dependendo das escolhas e das semeaduras que nós fizemos. As escolhas corretas serão sempre aquelas que estiverem de acordo com as leis divinas. Na verdade, Deus é consciência, que irá determinar o tempo que demoraremos para atingir a angelitude. E Deus não interfere em nossas decisões, apenas nos oferece a cada encarnação um guia, um mentor espiritual, ou anjo da guarda, como algumas religiões dizem, que estará sempre ao nosso lado, nos intuindo para as melhores decisões. Permite que as informações cheguem até nós, nos auxiliando na tomada de decisões. Porque tudo que acontece tem a permissão de Deus. É através desse nosso livre-arbítrio que escolhemos qual direção queremos seguir. Decidindo o que imaginamos ser melhor para nós, nossa família e o planeta. Só que eles não interferem nas nossas decisões. A decisão é sempre nossa. Deus está em tudo e em todos. Basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que Jesus nos convidou a praticar. O nosso corpo físico, como eu falei, elenquei tudo, o nosso corpo físico funciona da melhor forma, nosso cérebro, nossos aprendizados. Ele está nas flores, está no sorriso das crianças, no cantar dos pássaros, na mãe que acalenta seu filho, na música que nos encanta, no sol que nos aquece, na chuva que nos alegra e nos fornece água para matarmos a nossa sede, na lua que ilumina nossas noites e nos emociona com a sua beleza, nos frutos das árvores, na água que mata a nossa sede e no ar que nós respiramos. Poderia ficar horas aqui citando, né, onde podemos sentir a presença de Deus. Mas só com sensibilidade, os olhos de ver, que Jesus nos ofereceu e ouvidos de ouvir, nos convidou a nós praticarmos, que nós sentiremos a presença de Deus em tudo. Onde está Deus? Muitos não conseguem sentir Deus, mas todos os seres humanos em algum momento conseguirão sentir sua presença. E quando isso ocorrer, certamente que seremos muito mais felizes, porque nós não faremos ao próximo que eu não gostaria que nos fosse feito. O ensinamento que Deus nos enviou através de Jesus, o ser mais perfeito que nós recebemos aqui no nosso planeta. Então, onde está Deus? Está no nosso coração, está na nossa criação, está em tudo. Então, espero que tenha sido de bom proveito essa live. Pelo menos para mim foi muito boa, porque nós, às vezes, precisamos falar um pouco disso para nós vermos tantas coisas maravilhosas que nós temos, que Deus nos oferece. Quanta beleza, quanta coisa boa. Às vezes nós somos negativos,
né? Vemos muito as coisas negativas que tem no planeta, mas tem muitas coisas bonitas. Temos muitas coisas lindas. O cantar de um pássaro é a coisa mais linda, especialmente se ele está solto na natureza. Especialmente se ele não está engaiolado. Então, nós vamos agora às homenagens. Hoje é dia dos irmãos. Quem são minha mãe, quem são meus irmãos? Tem meus irmãos, né? Meus irmãos, meu irmão já retornou ao mundo espiritual, minha irmã Vanilda, que são meus irmãos, né? Reencarnados na mesma família, mas temos todos vocês que são meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, e todos que estão no universo são nossos irmãos, cometendo erros e acertos, que nós muitas vezes não concordamos com esses erros, e nós, como seres humanos e como filhos de Deus, devemos sim fazer o nosso melhor. Porque Jesus fazia isso. Jesus nos alertava sobre os escribas e fariseus, não é isso? E não era ódio não, como eu vou falar amanhã na nossa live. Jesus não odiava, ele apenas alertava. O fato de estar alertando não quer dizer que se odeia aquela pessoa, que se odeia aquele ser. Então, nós devemos fazer o nosso melhor, porque Deus nos criou para isso, para nós fazermos com que o nosso planeta, que o universo evoluísse. E só evolui junto conosco mesmo. Edivan Santos, meu querido, primo querido, lá de Sítios Novos, chegou aqui. Vamos falar aqui, né? Com a tia Saíssa, eu é feliz com a tia Santina estar em casa, isso mesmo. E vamos falar agora, vamos falar da tia Marina aqui, viu? A bisavó, né? Então, homenagem dia dos irmãos, meus irmãos e minhas irmãs queridos, obrigado por tudo, pela presença, mais de 50 pessoas presentes aqui na nossa live, eu agradeço a todos vocês. E vamos homenagear Gilberto Mangueira Júnior e Marli Mangueira, lá em Aveiro, em Portugal, 16 anos de união, casal presente aqui na nossa live. Parabéns, Gilberto, parabéns, Marli, o Giba, que eu falo tão, com tanto carinho, meus companheiros do Irmão X, que hoje estão morando em Aveiro, em Portugal, parabéns para vocês, que essa união chegue aos 100 anos, como diz o meu amigo Carlos Valente, que fiquem 100 anos juntos, né? Então, eu sou mais de pio, gratidão, esclarecimento, aprendendo muito com você, imagina, eu que aprendo mais que todos vocês nessas lives que a gente faz, que nós temos que preparar, né? Filha dos irmãos de sangue e de coração, isso mesmo, Rita Santina Vieira, minha querida, te amo, amor, ela me ama também, ela falou, viu? Helena Manuela, neta da tia Marina, bisneta da tia Marina, que eu homenageando a tia Marina aqui, a Fatinha, a Fátima, né, que está aqui em Franca, né, ainda com a netinha, a fotinha dela hoje, a coisa mais linda, parabéns novamente, tia Marina, tio Guilherme, os bisavós, e agora nós vamos no dia 2, aniversariou o Eliseu, sobrinho neto da Maria José Machado, minha amiga querida. Tem mais um aniversário aqui que eu vou falar, isso, vamos lá, daqui a pouco. Os trigêmeos da Márcia Ferrari, ela é trigêmeo, 22 anos eles fizeram. O João, o Gustavo e a Maria Eduarda. Parabéns para os três. Márcia Ferrari, nossa amiga querida, do Irmão X, lá do Vale dos Lírios. A Neuza Panzan, minha amiga querida, aniversariou dia 30, estudamos no mesmo instituto lá, Filosofia Espírita, minha companheira do Irmão X também. Tive o prazer de estar com ela no aniversário do Irmão X. Bárbara Pelaio, filha do Valdir Holandinha aqui presente, aniversariou dia 30, parabéns, Bárbara, muitos anos de vida para você. O João Pedro, filho da Bruna Garcia Porto, é João Pedro mesmo, né? O JP, a chama de JP, ela sempre abrevia, parabéns para esse menino lindo, fez aniversário no domingo, se eu não estou enganado, não anotei aqui. A Nessi Maria Rinaldi, presente na nossa live, aniversariou dia 31. A Maria Carma, dona Maria Carma, dia 31 também. O Miguel, que é neto da Maria Vilma Cavalcante Ramos, aqui presente, minha companheira lá do Museu Harmonia Chico Xavier, que estarei lá na próxima quinta-feira, aniversariou no dia 1º. E o Caio Luiz Rodrigues, dia 3. O Caio, nosso querido, especial, menino maravilhoso, neto da Nana Vilela, e do Jorge, né? Salve Jorge, filho da Kelly Cristina, isso mesmo. E dia 3, o Caio é um menino lindo, maravilhoso. Dia 2 tem a netinha da Antônia Gonçalves também. Dia 2, a neta da Antônia Gonçalves, muito bem, você anotou? Tá aí no papel. Ah, tá. A Matilde, isso mesmo, a neta da Antônia Gonçalves. Dia 2 fez 3 aninhos, isso mesmo. Isso mesmo. Parabéns, lá em Portugal, hein, gente? Ó, pessoal de Portugal aqui presente. Dia 4, a Nora dela.
Isso, dia 4 a nora dela também. Nossa, que parabéns para a nora. Para Sara, opa, Sara, muito bem. E agora, vamos lá, me perdi aqui. Lourdes Lemos, minha amiga querida, aqui presente, minha irmã querida, esposa do Fendibal Lemos, a Fendibal Lemos, nossa amiga querida, prima da Mídia, que está presente na nossa live, aniversário no dia 3 também. A Lourdes que tem a risada mais gostosa do mundo, viu, gente? Lourdes Câmara Marques, Gemima Nascimento chegou aqui também. Seja bem-vinda, Gê. Né? E a Rafaela, neta da Márcia Tomirama, minha amiga querida, filha da Marina, lá na Praia Grande. Parabéns para a Rafaela, muitos anos de vida. A Tiolina, lá de Sergipe, lá do Sítios Novos, aniversário dia 4. A Tiolina, que é irmã da vovó Santina, da minha sogra, né? Isso mesmo, Lídia Pimentel, sua prima querida, nossa querida, na verdade. Não tem a risada mais gostosa do mundo? Com certeza, adoro a risada dela, né? A Lucimar Ferreira, nossa amiga que está morando também lá na Baixada Santista, aniversariou ontem, né? Dia 4, é mais conhecido como ontem, né? E também a nora da Antônia Gonçalves foi no dia 4 também, né? Isso mesmo, a Sara. Isso mesmo. E eu tenho que cumprimentar aqui o meu irmão querido Alexandre Pereira, que recebeu 2 diplomas essa semana, gente. É da Febraban, né? Agora ele é autorizado para fazer financiamento, não é isso? Parabéns, recebeu 2 diplomas. Sabe o quanto eu te considero, você e a família? Tá bom, meu irmão? Meus parabéns para você, muito sucesso. Ele mexe com imóvel, viu, gente? Se quiser comprar casa em um lugar, é só falar com ele, viu? Alexandre Pereira, só pedir o contato para mim que eu passo, tá bom? Então, e o Kaique, quem é o Kaique? É filho da nossa prima Dri e do Califa Maia, esse menino lindo, 14 anos, né? Com essa idade pode falar, né, gente? Dia 4, mais conhecido como ontem, né? Parabéns, Kaique, esse menino é maravilhoso, ele é uma coisa linda, ele chega perto de mim, ele é meu primo, né? É meu priminho, mas ele me chama de tio. Ô tio, me abraça, esse menino é maravilhoso. Parabéns, Kaique, você é maravilhoso. E a Nenê tá falando que a tia Olina está no hospital, com pressão alta. Ah, tá, nós vamos vibrar por ela aqui, né? Maria Vilma Cavalcante Ramos, ela e o neto aniversariário próximo aqui, aniversariando hoje, a Maria Vilma, minha amiga querida, lá no Museu Munir Chico Xavier. Quinta-feira que vem eu te abraço pessoalmente, minha amiga. O Fernando Silva Rosa, nosso amigão lá de Elipa, lá de Heliópolis, menino maravilhoso, o Fernando, aniversariando hoje também. O Alê Portiga, que é meu amigo querido, também, frequentador do Irmão X, e foi meu aluno no Irmão Rosália, esse menino maravilhoso, DJ, viu, DJ, muito bom, aniversariando hoje também. E temos vibrações agora, Dona Maria do Socorro, no Hospital Jaqueira, Pernambuco, em Lins, mãe do Quitério Cavalcante, continua internada, né? E Francisco Matheus Del Bosque, que é tio de Edilane Diório, no Hospital Santa Cruz, o caso dele é bem sério, né, Edilane, mas continuamos vibrando por ele. Vamos vibrar por José Paulo dos Santos e Ivanice e Lucena de Paiva, que são pais da Sandra Albuquerque, o pai dela com pneumonia, ou suspeita, e a mãe dela está internada no Hospital Heliópolis, quarto 901, leito 1, no Hospital Heliópolis, vibrando por ela, pela dona Ivanice, que eu não a conheço pessoalmente, mas se conhece a árvore pelos frutos, e a minha amiga Sandra Albuquerque, uma pessoa maravilhosa, né? E com certeza a mãe também e os pais são maravilhosos. Então, vibração para a dona Ivanice, que está internada no Hospital Heliópolis, isso mesmo, já acabei de falar, né? E vibrações para a tia Olinda, né? Que estava no hospital em Sítios Novos, não sei se é ali nas cidades próximas. Com pressão alta, tia Olinda, né? Que é a irmã da vovó Santina. Né? Nenê, dá notícia para nós. Né? Isso mesmo, dá notícia para nós, Nenê. Tá bom? Vou pôr vibrações para ela. E a minha sogra, dona Santina da Conceição, vibrações para ela, que está de alta, está em casa, mas ainda necessita de cuidados. Então, vibrações por ela e gratidão pelas todas as vibrações que vocês fizeram por ela. Né? Então, acho que aqui acabou as vibrações. E hoje, assim, eu quero, em memória do meu primo Laércio Bezerra da Silva, que desencarnou dia 30 de 4 de 2021, ainda jovem, com 40 e poucos anos, de Covid. Né?
E eu tenho minha tia Totina, nós temos a nossa tia Totina como um ser muito iluminado, muita sabedoria, está com 96, 97 anos a minha tia Totina. E ela pediu, quando o Laércio desencarnou, ela pediu para a Melissa, para nossa prima, ela falou, pô, a foto do Laércio que eu quero falar um negócio. Aí ela falou assim, minha filha, quero uma foto com o meu genro para homenagear ele. Sinto uma dor profunda pelo falecimento do meu genro, mas sei que ele está no céu agora com a nega, pois acima de tudo era um menino muito bom. Nega, que a esposa dele já tinha desencarnado em 2018. Ou seja, com 4 anos de diferença, os dois desencarnaram, e os dois ainda jovens. Então, minha tia Totina, toda a sabedoria, vibrações para a senhora, minha tia querida, que a senhora chegue aos 100 anos e muito mais. É irmã do meu pai, que já desencarnou, a única tia de sangue encarnada que eu tenho, essa minha tia, e nós amamos muito, um ser maravilhoso. Então, que nós possamos estar juntos sempre. Espero que, como eu disse, que essa live tenha sido de bom proveito para todos nós. Se eu não conseguir falar por todos, me desculpe, né? Também vibrar pela cunhada, né, da Sônia Ferreira, que está no Hospital Pedreira, em Santo Amaro, internada, que ela possa estar bem, que ela possa ficar cada dia melhor. Seu estado é difícil, mas a Deus nada é impossível. Pedindo ao doutor Bezerra de Menezes e a sua equipe que ilumine a todos. E ilumine o nosso Brasil, o nosso país, que estará comemorando a independência depois de amanhã. Que haja paz e harmonia no nosso país. Então, agora nós vamos fazer o nosso encerramento. Vamos vibrar e pedindo vibrações pelo nosso país, pelos governantes, não só do nosso país, mas de todo o planeta, para que faça o melhor por todos os habitantes. Agradecendo pela oportunidade que tivemos de aprendizado. Pedindo ao Mestre Jesus que ilumine os nossos lares, nosso local de trabalho, os hospitais, os orfanatos, os asilos, que ilumine todo o nosso planeta. Vamos imaginar o Atlas do mundo. Vamos jogar uma luz bem forte sobre esse planeta, necessitado de tudo, necessitado de auxílio, necessitado de amparo, muitos irmãos nossos em sofrimento. Que nós possamos cada vez mais conseguirmos ver Deus em tudo, porque Deus está em tudo. Deus é nosso Pai, Deus é nosso Criador, Criador de tudo e de todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, e se podemos perdoar os nossos devedores, a quem nos ofende. Não nos deixe, Pai, cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, graças a Deus e graças a Jesus. Pai nosso, Pai de todos nós, de todas as criaturas do universo, de todas as criações, nos ampare, nos ilumine, que nós possamos cada vez mais ver esse Pai em tudo, em toda a sua criação e toda a sua essência. Graças a Deus e graças a Jesus, muita paz a todos, um beijo a todos, gratidão. E amanhã às 14h30 estaremos no Centro Espírita Irmão X, realizando mais uma palestra, se Deus assim permitir. Um beijo a todos, gratidão pela presença, e que nós possamos estar sempre juntos. E na próxima terça-feira estaremos aqui novamente juntos, se Deus assim permitir. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos.